Felipão, boa noite. Hoje o resultado não foi dos melhores. Queria uma avaliação do senhor sobre a mudança tática, o esquema com 3 defensores. Foi a primeira vez que o senhor utilizou aqui no Grêmio. E o Alisson definiu como uma das melhores atuações do Grêmio nos últimos jogos, principalmente no primeiro tempo. Por que 2 tempos tão distintos? No segundo tempo o Grêmio pouco perigo levou ao gol do Cavicchioli. Bem, pela minha observação, o Grêmio pouco levou dificuldades ao gol do Cavicchioli no segundo tempo, mas teve as 2 melhores oportunidades para matar o jogo, dentro do gol. Então, eu acredito que não é criar 20 oportunidades, tem que criar 1 ou 2 e vencer a partida e fazer o gol. Essa é a diferença que nós estamos encontrando. O sistema foi muito bem executado pelos jogadores. A gente vem trabalhando isso durante a semana, que é um dia ou outro para jogar. É um pouco mais difícil, mas tem que ser assim. Fizeram quase que com naturalidade. Acho que nós tivemos um tempo melhor no primeiro tempo, sim. Mas o segundo não foi tão ruim assim como acredito que as análises possam ser feitas dessa forma. Para mim, não. Mas tivemos as perdas de A, B ou C, que muitas vezes com essas perdas e a entrada de outros jogadores, a gente perde alguma qualidade no setor e aí dá chance ao adversário de um crescimento maior. Agora, Felipão, nessa questão de criar mais, o adversário criou mais e, de fato, o jogo acabou empatado em 1-1, o Grêmio teve as melhores chances nesse segundo tempo, mas o adversário teve mais tempo com a bola no pé e não é a primeira vez que isso acontece. Isso aí ainda é algo que você vai trabalhar nesse grupo do Grêmio ou é uma característica que você vai levar? O Grêmio vai jogar com esse tipo de jogo que está jogando hoje, onde o adversário tem mais a bola que o Grêmio? Pelo retrospecto e pelas estatísticas que recebi, 50-50. Acho que é igual. Pelo que eu recebi. Vocês devem ter outras estatísticas, e aí sim eu poderei, em cima das estatísticas de vocês, opinar alguma coisa. A primeira vez que o Grêmio tem posse de bola igual ao adversário. Pelo menos para mim, que chegaram agora as estatísticas, foram essas. E não é isso. Nós temos que... O que nós estamos fazendo é montar uma equipe que às vezes tem que jogar de uma forma diferente, como foi hoje, nos jogos. Não existem treinamentos para isso. E é a dificuldade que o Grêmio enfrenta no momento. Então, aos poucos nós vamos ou adaptando melhor, vamos conseguindo algo diferente e vamos melhorando a nossa produtividade em posse de bola. Mas a posse de bola, penso eu, desculpe se eu estou errado, e se vocês têm diferente, que eu recebi 50-50. Felipão, uma melhoria significativa da qualidade da equipe, até do melhor aproveitamento das oportunidades, como o senhor destacou anteriormente, está diretamente ligada à necessidade de reforços para a equipe? Esse é um assunto que lhe preocupa e que o senhor age nos bastidores junto com a direção para buscar novos jogadores? Sim, até já falamos sobre isso. E temos um grupo de lesionados que fazem parte da equipe, que possivelmente até possam ser os jogadores titulares dessa equipe, mas que estão lesionados. E nós precisamos ter algumas definições nesta semana de, no mínimo, 2 jogadores que possam fazer parte da equipe e que possam solucionar um ou outro problema que nós estamos passando à direção. Felipão, boa noite. Eu queria saber sobre a substituição do Wanderson. Nós podemos observar ele chorando depois. E aí pergunto se foi por alguma dor que ele sentiu ou se ele saiu por uma opção sua e estava chateado por ser substituído. Não, eu não sei se ele está chateado, não sei. Ele jogou bem e estava super cansado. É uma posição em que ele sai muito para o apoio e tem ainda que voltar para a marcação final, e ele estava super cansado. Quando entrou o Rafinha, entrou e deu uma possibilidade a mais de que nós trabalhássemos por aquele lado.
é que eu já disse, não tem ninguém no clube, dentro do nosso plantel, que seja o jogador que vai ser o insubstituível. Se está bem, ok, mas a gente tem alternativas que, às vezes, fora do banco, dentro do banco, a gente pensa ou imagina que possa dar mais certo do que está acontecendo em campo. Então, fico feliz até que ele tenha sentido, se foi o caso, se sentido triste com a substituição, porque ele é um jogador que, sentindo isso, mostra a sua vontade com a sua persistência, buscar a vitória. Mas temos outros jogadores que, em determinados momentos, devem entrar, podem entrar e poderão ser soluções, em alguns casos, como o caso de hoje. O Guedes também estava cansado já, e a gente fez a substituição. Então, é um menino jovem, com muita força, mas nós temos que observar também que os dados estatísticos de quem joga 4, 5 jogos seguidos em 15 dias, a gente deve ter muito cuidado. E nós mesmo, com um cuidado ou outro, estamos perdendo jogadores. Filipão, até para seguir desse cuidado aí que tu acabou de dizer, agora o Grêmio tem esse confronto pela Copa do Brasil contra o Vitória. Pretende daqui a pouco descansar alguns jogadores e manter esse foco 100% do Campeonato Brasileiro? Ou o planejamento ainda continua o mesmo para a questão da Copa do Brasil e sempre aproveitar os atletas que podem entrar em campo? Nós vamos observar quem estiver em melhores condições para iniciar uma partida lá contra o Vitória. Amanhã a gente vai fazer todos os testes possíveis, porque na segunda já é o dia de viagem, e a gente vai examinar. Quem não estiver com suas condições em situação boa, não vai viajar. Não é uma alternativa, é apenas o cuidado que nós temos que ter, porque sábado temos outro jogo. Filipão, eu queria voltar sobre o assunto dos reforços, uma resposta recente que tu deste ali, falando que espera uma definição para a próxima semana, né? Então isso tem que ser também do mercado interno. Como é que está essa conversa com a diretoria? O que a diretoria tem te passado a respeito disso? E tu pediu o Luiz Adriano? A diretoria tem tentado, mas se nós formos olhar, os atletas que às vezes a gente pensa, eles podem estar na Europa, só que estão em pré-temporada. Os atletas podem ter jogado na China, só que fazem 6 meses que não jogam, porque a China não abriu para que eles entrassem novamente e jogassem. É uma série de cuidados que a gente tem falado, e contratar por contratar não vale a pena. Não vamos fazer isso. Então, a gente vai procurando alternativas. Quando encontrar essas alternativas, a direção vai fazer o possível. Filipão, boa noite. Boa noite. O Grêmio precisa hoje, né, em números aí absolutos, 47% de aproveitamento para chegar ali aos 45 pontos, que é o número que a gente normalmente vê no fim do ano. E no ano passado o Grêmio fez 52% de aproveitamento e pegou G6. É uma campanha bem ousada que o Grêmio precisa. A gente sabe que tu está tentando algumas alternativas. Dentro das alternativas que tu testou no jogo de hoje, em especial os 3 zagueiros, tu acha que isso é um modelo a se manter e por isso que tu manteve essa ideia até o fim do jogo, não tirando um dos zagueiros, por exemplo? Sim, eu vou manter à medida que o adversário proponha também que eles tenham 2 atacantes em cima dos meus 3 zagueiros. Nós tivemos 3 zagueiros para um atacante só, nós vamos perder em outros setores. Aí nós vamos voltar à situação que trabalhávamos 4-2-3-1, vamos voltar a 4-1-4-1, uma série de coisas assim que a gente trabalha no dia a dia. Mas com uma equipe que tem essa proposição de jogo, como a América tem, de 2 atacantes em cima dos nossos 2 zagueiros, nós vamos trabalhar bastante também para ter 3 zagueiros. E até em algumas oportunidades, se a gente estiver com uma situação definida no resultado, o adversário colocar 2 atacantes em cima do nosso, aí vamos optar por 3 zagueiros. Nós sempre vamos analisar o adversário
para que a gente possa colocar em campo o time ideal de uma maneira bem tranquila em todos os sistemas. Filipão, boa noite. Você Boa falou noite. a respeito das chances criadas e o Grêmio, de verdade, teve algumas chances que poderia ter matado o jogo. E esse é até um problema, Filipão, anterior à sua chegada, né? Que o Grêmio não consegue criar chances para chegar no gol adversário. E eu te pergunto, por se tratar de um jogo em casa contra um adversário que não está brigando lá na frente, muito pelo contrário, está brigando lá atrás, 3 chances, embora as claras, não te parece pouco para um jogo do Grêmio em casa, o Grêmio precisando vencer? E como fazer para o Grêmio se tornar um time mais agressivo e criar mais chances, Filipão? O Grêmio era agressivo. Tinha 7 jogos e 2 pontos. Primeiro, a gente tem que fazer o dever direitinho, de trás para frente. Não adianta sonhar em sair para cima do adversário com as condições atuais. Não vamos ficar enganando ninguém. Nós vamos jogar de uma forma tranquila, organizada e coisa e tal. Se nós não proporcionarmos 2, 3 chances para o adversário, é ótimo. Nós vamos ter as chances. Agora, nós temos que ter a qualidade no final para fazer esses gols. Agora, nós não vamos sair que nem índio, não. Pode acreditar. É tudo para frente. Não vamos sair, não. Porque nós vamos ter organização. Pelo menos, vocês estão vendo alguma coisa bem organizada no setor defensivo, meio, ataque. Pode criar 2, 3 chances, mas as 2, 3 chances que criaram hoje foram de pênalti sem goleiro, do drible no goleiro, quer dizer, chances que poderiam redundar num gol tranquilamente. Então, nós não vamos fazer nenhuma loucura, nós vamos ter a nossa identidade, e a nossa identidade é esta: tranquilidade para jogar, sabedores de onde é que nós temos que atacar. Não, se vocês querem, por serem da imprensa, naturalmente vocês gostam disso e acham que deve ser assim, que tenhamos 20 chances, não vai ser assim. Doutor, boa noite. Mais uma vez o resultado positivo não veio, o Grêmio não vence em casa 7 partidas, foi eliminado no meio da semana pela Copa Sul-Americana, ainda segue na zona de rebaixamento, vê, de certa forma, a distância e as rodadas passarem. O Felipão fala em chegada de reforços, o que dá para atualizar para o torcedor em relação à chegada de novos jogadores para tentar tirar o Grêmio da situação incômoda? Boa noite, Simon. É isso que o Felipão falou, nós temos necessariamente que fazer reforços, isso será feito, eu venho dizendo isso há algum tempo, o presidente Romildo também disse isso, e nós estamos trabalhando dia e noite para isso. Isso é literal, é dia e noite para isso, e vamos fazê-lo. Agora, doutor Hermann, já teve mudança de comando técnico, já teve mudança no time titular, o Grêmio vem mudando, vem fazendo as mudanças, mas nem o resultado, nem a boa atuação está vindo. E parece, às vezes, a gente olha para o time e parece que não vê de onde é que vai tirar. Quando a gente fala com a direção, vocês falam que o trabalho no dia a dia não condiz com aquilo que a gente vê em campo. Da onde tirar, doutor Hermann? Da onde tirar a força para tirar o Grêmio dessa situação que se encontra hoje? Boa noite, Rafael. Bom, em primeiro lugar, eu não vou discutir a qualidade da comissão técnica, né? Eu acho que ela está acima dessa discussão. Talvez tenhas abordado esse sentido também. Eu gostaria de lembrar uma coisa que tu não mencionasse. Nós temos 9 jogadores fora, 9, todos com condições de titularidade. 2 na seleção, que é o Breno e o Matheus Henrique, e por lesão, Thiago Santos, que deve estar voltando em poucos dias, Churin, Ferreira, Maicon, Kahneman e Jeromel. Vamos convir, né? São todos jogadores que fazem toda a diferença. Então, para a semana que vem, provavelmente desses aí, só o Kahneman e Jeromel com certeza voltam. Tem condições de voltar. Decisão de botar no time ou não é do professor Felipe. Mas hoje, por exemplo, aos 5 minutos de jogo, perdemos o Diego Souza.
É difícil, é muito complicado. E aí, né, a partir desse instante, nós jogamos com 9 jogadores da base, que vieram da base, que aliás foram muito valentes. E se a atuação não foi a melhor, e provavelmente não foi, ela não foi ruim. Agora, eu diria o seguinte, quem teve chance de gol fomos nós. O América achou um gol. Nós tivemos várias chances. A sorte não está nos acompanhando, mas enfim, daqui a pouco ela entra. Agora, eu insisto nisso. Quando alguém, um time, perde 9 jogadores de nível de titularidade, isso evidentemente pesa. Evidentemente pesa. Agora, sem tirar o mérito dos jovens que vieram da base, que lutaram bravamente o jogo todo e criaram as condições, a chance para ganhar o jogo, que infelizmente não veio. Doutor, eu entendo o seu argumento dos 9 que estão afastados hoje, e é um argumento válido para esse mês de julho, mas no mês de junho, quando o Grêmio atravessou a instabilidade, também se falava dos desfalques, só que naquela oportunidade era por conta da Covid. Não 15. É o momento, doutor. Mas de qualquer forma, até pela grandeza do Grêmio e pelo investimento que é feito, o Grêmio não deveria estar numa situação melhor, mesmo com desfalques, porque hoje é o vice-lanterna da competição. Mesmo com desfalques, o Grêmio não deveria render mais do que rende atualmente? Matheus, evidente que sim. Evidente que sim. Eu não vou discutir o óbvio. A gente exige do Grêmio muito mais que a gente tem conseguido. Evidente. Mas já que tu falasse em junho, eu não quero voltar a esse argumento, que é um argumento já antigo e que é do mês passado. E nós já estamos terminando este mês. Mas ali, quando começou o campeonato, nós perdemos 15 jogadores com Covid. Eles ficam 10 dias fora até testar, depois, no mínimo, 10 dias para recuperar as condições. Aí começa a treinar junto, quer dizer, a mecânica de jogo se perdeu. Isso é... Ora, o pessoal diz assim, por que jogou tão bem o gauchão e tão mal o brasileiro? Exatamente por isso, é tão óbvio. Salta de óbvio. Mas nós temos que superar isso. Paciência, não tem outro jeito. Temos que superar e vamos superar. Agora, esse mês, nesse instante, hoje, temos 9 jogadores em condições de titularidade que não têm condições de jogo. E como é que a gente faz? Então, porque exatamente nós temos um elenco grande. E o elenco grande aí está competindo, está fazendo. Eu não tenho absolutamente queixa nenhuma. E depois o pessoal diz também assim, não, porque só tem velho. Tá? Olha, nós subimos 15 meninos, eu quero dizer, jovens, e tá aí no jogo, jogaram hoje, lutaram bravamente. Não veio o resultado, mas criaram as chances. Herman, boa noite. Se me permite voltar para o assunto das contratações, claro, a janela de transferências internacionais está fechada, mas abre logo em seguida, o que não impede do Grêmio também anunciar reforços. E o senhor já destacou em outra entrevista que esse deve ser a forma que o Grêmio deve contratar, na janela de transferências internacionais. Deve ser. Quais são as dificuldades que o Grêmio está encontrando nesse momento para anunciar novos reforços? Bom, isso é comum a qualquer clube. O jogador, porque é o seguinte, só trazer jogador por trazer, como falou o Luiz Felipe há pouco, isso nós não vamos fazer só para dar satisfação, tá? Isso nós vamos fazer. Nós temos que arrumar jogadores que se enquadrem exatamente no modelo de jogo que a gente quer e que tragam os resultados que a gente quer. Mas tem que pesar isso. Não pode, evidentemente, trazer um jogador que a gente tem dúvida. E aí, jogadores prontos de qualidade para essa situação não são fáceis nem baratos. Agora, nós não estamos discutindo isso, nós vamos atrás. Nós vamos atrás. Só que, como tu disseste bem, Lucas, a janela internacional não está aberta ainda. E nós temos que estamos negociando, estamos vendo, estamos fazendo. Então, é evidente que o tempo corre contra nós, embora tenham 27 partidas ainda. E nós temos que fechar negócio nos próximos dias. Isso não tem dúvida, isso está claro. Doutor Marcos, gostaria de falar com o senhor como é que a diretoria está vendo a questão do próprio psicológico dos jogadores do Grêmio. A gente tem visto, nem hoje o Wanderson, por exemplo, saiu chorando. O Filipão disse que foi pela própria atuação dele, que ele queria ter, daqui a pouco, ficado um pouco mais em campo, mas não foi por nenhuma lesão. Felipe não disse isso. Não, desculpe, ele comentou Wesley. Felipe não disse isso. Felipe disse que ele estava muito cansado e que não tinha visto ele chorar.
mas não foi por uma lesão. Foi por esse detalhe que eu disse que eu não, porque não foi por lesão, no caso. Mas, doutor Marcos, o quanto isso, no caso, daqui a pouco não sei se eu posso dizer de temperamento psicológico, esse problema psicológico, nessa situação que o Grêmio, o quanto que isso pode atrapalhar numa retomada no Campeonato Brasileiro, como é que a diretoria vê isso? Wesley, é normal quando um clube, um time se encontra na situação que nós encontramos, que os nervos batam. Isso em qualquer circunstância é normal. Agora, num time hoje, que tinha 9 jogadores oriundos da base, claro que isso pode pesar mais, isso não tem dúvida. Quanto às lágrimas, que eu não vi, mas, enfim, que o Wanderson tenha derramado, tal, que foi dito, eu vou dizer uma coisa, se eu conheço o Wanderson, eu diria que é frustração pelo resultado não alcançado. Eu acho que é isso. Eu não vi, mas eu suponho que é isso. Porque lutou bravamente, como os companheiros, tentou, buscou, e o resultado não veio. E a motivação dos jogadores era pelo resultado, queriam muito resultado. Durante toda a semana falavam nisso, queriam lutar por isso. Eles honraram a camisa do Grêmio. Nós, embora um time extremamente jovem que nós tínhamos em campo hoje, embora 2 veteranos, e um mais ou menos, que é o Paulo Miranda e o Douglas Costa, os demais, o Alisson tem meia idade, mas os demais extremamente jovens, é natural que eles sintam a pressão que é colocada diuturnamente neles, não pela diretoria. A diretoria, claro, cobra trabalho, e isso eles dão. Mas essa pressão externa, é claro que se abate. A gente precisa trabalhar isso no sentido de eles darem o seu melhor com a maior tranquilidade possível. E hoje, quando começou o segundo tempo, aí teve um momento assim que o América teve mais volume de jogo, e eles superaram e retomaram as rédeas do jogo. E, de novo, perdemos 2 gols que fazem falta. Além daquele no primeiro tempo que bateu na trave, que não sei como não entrou, mas enfim. Quando a situação é assim, essas coisas acontecem. Nós temos que superar isso, não tem outro jeito. Ô Herman, quero voltar sobre reforços. Pelas declarações, tanto as tuas quanto a do Filipão, a leitura de que vocês estão próximos. Essa leitura está correta? Vocês já encontraram os nomes que vocês querem e... Pela declaração, a gente pode depreender que vocês estão em vias de fechar esses negócios? Não, os nomes nós temos. Agora, a dificuldade de contratá-los é grande, porque jogador bom não é fácil de contratar. Então, ou os clubes resistem, ou os clubes pedem valores europeus, mas a gente está na luta aí, a gente vai buscá-los, achar mecanismos de buscá-los. Nós precisamos fazer isso. Agora, não necessariamente, é provável, muito provável que venha do exterior, mas não necessariamente sempre do exterior. Herman, boa noite. A gente está falando de reforços, né? Eu quero aproveitar para continuar nessa seara. O São Paulo pode estar trazendo o Benedetto, o Jorge está indo para o Palmeiras, Renato Augusto e Giuliano no Corinthians. Flamengo aí, claro, um patamar diferenciado financeiramente, falando em Rafinha, Alcântara e Davi Luiz. Os jogadores que o Grêmio procura são desse nível e o Grêmio não teria condições de contratar algum desses jogadores? Mas o Grêmio, quem é que disse que o Grêmio... Oi, Gabriel, em primeiro lugar, boa noite. Quem é que disse que o Grêmio quer esses jogadores? O desenho da comissão técnica tem que ser respeitado. Alguns jogadores que tu mencionasse, e aí vai opinião pessoal da comissão técnica, não interessa ao clube. E eu tenho que respeitar isso. Agora, alguns jogadores são muito bons, não tenha dúvida. Agora, também uma coisa que nós achamos muito importante é seguir pagando em dia os salários. Né? Então não adianta fazer loucurada e depois não pagar os salários, porque aí é o pior cenário. Aí você perde o elenco. Então essa é uma questão que a gente está levando em conta. Nós estamos atrás de jogadores, especialmente que não só resolvam o problema desse ano, mas que também seja uma parte da engrenagem para o ano que vem e os próximos anos. Isso é uma questão importante para nós. Nós estamos olhando nesse sentido. Pois não, Gustavo? Agora, doutor,
Dr. Herman, boa noite. Agora, quando o senhor fala que o Grêmio deve anunciar nos próximos dias, dá a impressão que os nomes o Grêmio está trabalhando nesse momento e pode anunciar nesses próximos dias. São quantos jogadores exatamente que o Grêmio está negociando nesse momento? A nossa lista eu não vou dar nomes e nem números, porque isso cria uma saia justa e eu acho que isso não é interessante para o Grêmio. Tá? A nossa lista, por óbvio, ela é maior que o número de jogadores que nós vamos contratar. Porque quando a gente faz uma pesquisa sobre uma determinada posição, você trabalha em duas frentes ao mesmo tempo. Se uma der errado, você tem o plano B. São jogadores do nível equivalente. Então essa mais ou menos é a estratégia. Se não der um, dá outro. Porque é muito difícil que dê o tiro e dê certo. É bastante complicado isso. Então a ideia é alguns jogadores, né, mas a lista de jogadores selecionados é um pouquinho maior. Boa noite, obrigado. Futebol com mais emoção, entrevistas, notícias e informação. Arena Web, o canal do seu coração. Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. 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 Siga o nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.